Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. A lição de número 4 será ministrada no dia 23 de abril de 2022, a realidade do arrebatamento. Para não ficar muito longo aqui, a gente vai adiantar, certo? Você já tem na sua lição o texto áureo, verdade aplicada, os objetivos da lição, os textos de referência, onde está aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Então, meus queridos irmãos, nós vamos adentrar aqui na nossa lição, que é a lição de número 4. Essa lição fala sobre a realidade do arrebatamento. O primeiro tópico diz assim: a esperança para os que morreram em Cristo. Bom, um cristão, quando ele morre, para ele a morte não é o fim. Ele tem que entender que a morte não é o fim. E ele está dentro de uma esperança, que o Senhor prometeu para ele. E essa esperança lhe trará um privilégio, ou seja, dele estar com Cristo, dele ver a pessoa de Cristo como Cristo é, e dele reinar com o Senhor Jesus, e também ele participar das bodas do Cordeiro. Então essa é a esperança para os que morreram em Cristo, tá ok? Porque nós temos um texto, o apóstolo Paulo falando na primeira carta, quando ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15 e o versículo 51 ao 52, ele diz que o mistério do arrebatamento, ele diz assim, eis que vos digo um mistério, porque Paulo está falando ali para a igreja acerca do mistério do arrebatamento, e ele fala que, na verdade, nem todos vão morrer. Ou seja, Paulo tinha essa esperança, que nem todos naquele momento iam morrer, mas todos seriam transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza que as pessoas salvas no Senhor Jesus Cristo, nem todas iriam morrer, mas elas iam ser arrebatadas. Então essa é a esperança dos que morrem em Cristo. Elas vão morrer e vão ressuscitar, e outros vão participar desse evento tão esperado que é o arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo falara que isso será no abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta, porque ele alega que a trombeta ela vai soar e os mortos eles serão ressuscitados com corpos incorruptíveis, e os que ficar vivos, eles vão ser transformados, ou seja, vão ser transformados em corpos incorruptíveis. Paulo também ele escreve uma carta aos primeiros, a primeira carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 13 e o 14, ele diz assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem, ou seja, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já partiram, acerca daqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo, para que vocês não entristeçam, certo? Para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm uma esperança. Paulo estava dizendo assim: olha, as pessoas que partem sem Cristo, ela se entristece, aqueles que perdem seu ente querido fica triste, fica desanimado, mas eu não quero que vocês ignorem esse fato, eu não quero que vocês entristeçam acerca daqueles que partiram, porque aqueles que partiram, eles irão ver o Senhor Jesus Cristo como Ele quando seus corpos serem ressuscitados. Então, essa é a esperança do cristão, de ver
Jesus Cristo como Ele é. Porque aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo, né? Aqueles que creram, que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles acreditam que o Senhor Jesus Cristo também, da forma que Ele morreu e ressuscitou, Ele também vai ressuscitar os que dormem. Então Deus os tornará a trazer de volta para Ele, tá ok? Então agora vamos aqui para 1.1. 1.1 diz assim: Cristo as primícias dos que morrem, né? Cristo as primícias dos que morrem. Bom, quando Jesus Cristo, Ele morre na cruz por nossos pecados, né? E ali nós observamos Ele ressuscitando ao terceiro dia, então Ele se torna a primícia dos que dormem. E Paulo vai explicar isso na primeira carta, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, né? Então Cristo, quando ele foi ressuscitado dos mortos, ele foi feito as primícias dos que dormem. Segundo o comentarista, ele vai dizer que isso traz o significado para aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que a morte não quer dizer que a morte é apenas uma porta que se abre, certo? Uma porta que se abre para a eternidade com Cristo, né? Então, a morte do salvo não é um adeus, mas é um até logo. Então a pessoa tem que entender que aquela pessoa que morreu com Cristo não é assim, eu não vou te ver mais, né? A pessoa não pode entrar naquele desespero. É certo que a pessoa tem que chorar, pode chorar sim, mas ela não pode entrar naquele desespero, deixar a depressão tomar conta dela, porque a morte de um salvo não é um adeus, mas é um até logo, ok? Então vamos aqui agora para 1.2, a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Os mortos, eles vão ser sim ressuscitados. Aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. E a gente vê essa realidade quando nós lemos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição dos mortos, as pessoas que morreram com Cristo vão ser ressuscitadas. Logo nós vamos entender que a base para acreditarmos na ressurreição dos mortos é a palavra de Deus, né? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que esse acontecimento, né, será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, antes de soar da última trombeta, os mortos vão ressuscitar incorruptível e nós seremos transformados. Então, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Logo nós vamos entender que a ressurreição dos mortos será no momento que for tocado a última trombeta, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, diante desse texto, meus queridos, nós temos que observar que os mortos, eles vão ressuscitar primeiro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, seja os mortos do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, eles ressuscitarão primeiro, tá ok? Então, vamos aqui agora para 1.3, consolai-vos com esta palavra, né? Então, nós temos que nos consolar com a palavra do Deus Todo-Poderoso, sabendo que um dia cada um vai morrer, né? Então nós temos que aceitar essa realidade para que nós não venhamos entrar aí no estado de depressão. Por quê?
Porque a Bíblia, ela nos diz no Salmo 90 e o versículo 6, que a vida é como um conto ligeiro, né? Já em Jó, no capítulo 7, versículo 9, diz que é como uma nuvem que passa. Já no Salmo 102, versículo 11, é como a sombra que declina. Então nós temos que estar pronto para este momento, porque tudo aqui passa muito rápido, tudo aqui passa muito ligeiro. Então nós temos que aceitar a partida de um ente querido, acreditando que nós vamos nos encontrar com ele um dia, porque a morte de um justo não é um adeus, mas é um até logo, certo? Então vamos aqui agora para o segundo tópico, a igreja e a esperança do porvir, né? Esse segundo tópico vai falar sobre a igreja e a esperança do porvir. Bom, a igreja de Cristo, ela está em toda parte do mundo. A igreja de Cristo não está presa a uma placa ou uma denominação, certo? Então, por esse motivo, o arrebatamento da igreja terá um alcance mundial, meus queridos. O arrebatamento da igreja é no mundo todo, ele terá um alcance mundial. Porém, isso é lógico, vai trazer aí um impacto, né? A sociedade, ela vai receber aí um grande impacto, por quê? Porque um povo, ele desapareceu, um povo sumiu, e esse povo é o povo cristão. Então, todos vão perceber o desaparecimento do povo, né? do povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Então, com a tirada da igreja, com o arrebatamento da igreja, vai acontecer uma grande catástrofe. Por que eu falo isso, que vai acontecer uma grande catástrofe? Porque existem aqueles cristãos que vão estar numa motocicleta, que vão estar em um carro, que vão estar em um avião, que vão estar em um navio, que vão estar em um metrô, em um trem. Então, a partir do momento que eles forem arrebatados, esses veículos serão desgovernados, né? Vão se chocar em alguma coisa que tiver pela frente. Então, isso acontecerá um impacto muito grande na sociedade, porque a sociedade vai perceber que desapareceu um povo. Então vai ser notícia em todo mundo, né? Os jornais televisivos vão começar a divulgar o desaparecimento desse povo. Então, aqueles que ficarem, eles vão ficar perplexos, porque eles vão olhar e vão dizer assim, realmente, verdadeiramente, a igreja de Cristo, ela foi arrebatada, né? O Senhor Jesus levou a sua igreja. Então, é muito importante a gente estar ciente desse acontecimento, porque Jesus Cristo, ele vai arrebatar sim a sua igreja. Então, vamos nos preparar, vamos cada vez mais vigiar e nos preparar para este momento. 2.1, nem todos dormiremos, né? Nem todos dormiremos. Meus queridos, esse termo aqui, dormiremos, nós temos que entender que dormir aqui não se reporta ao sono da alma, como muitos ensinam e pregam. Dormir aqui diz respeito ao corpo inerte, sem a alma e sem o espírito, certo? Paulo tinha essa esperança de ser arrebatado, por isso ele ensinava a igreja de Corinto sobre esse fenômeno, né? Mais uma vez quero citar aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele fala, eis que vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, Paulo disse assim, olha, nem todos vão morrer, né? Mas vai ter uma parte aqui que vai ser arrebatada. Então Paulo tinha essa esperança. Aí existem pessoas que dizem assim, mas isso não aconteceu, né? Há mais de 2000 anos atrás, isso não aconteceu. Aí veio outros pregadores, falaram sobre o arrebatamento, isso não aconteceu. Bom, o arrebatamento é um mistério, então nós temos que entender que enquanto Jesus Cristo não arrebatar a sua igreja, ele está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, né? Para as pessoas se santificarem,
porque a qualquer momento ele pode vir agora arrebatar a sua igreja. Então nós temos que estar preparados, certo? Então, entendemos que haverá uma geração, certo, de cristão que ela não passará pela morte, ou seja, eles serão arrebatados. Então, diante disso, meus queridos, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque a qualquer momento ele vai voltar. Isso é uma grande realidade, tá ok? 2.2, vamos ver aqui o que é que fala o 2.2. Não precederemos os que dormem, né? Então, esse 2.2, não precederemos os que dormem. O que é que entendemos com isso, né? Bom, preceder, meus queridos, diz respeito a antecipar, adiantar-se. Então, diante disso, nós entendemos que primeiro serão ressuscitados os que partiram com Cristo e depois os vivos serão arrebatados, tá ok? Então, nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, onde ali acontecerá o bema, né? Acontecerá o julgamento das obras. Ali acontecerá o julgamento das obras. Então, para você ver que nenhuma pessoa ela vai ficar sem receber seu galardão. Então, vamos supor, uma pessoa que evangelizou, uma pessoa que pregou, uma pessoa que ela fez um grande trabalho para o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa vai ser galardoada. Por quê? Porque quando os mortos forem ressuscitados, aqueles que partiram com Cristo, eles vão se encontrar com Cristo nos ares. E nós, vamos supor, se estivermos vivos, seremos arrebatados, né? E vamos se encontrar também com eles ali nos ares. Então, em uma dimensão celeste ali, vai acontecer o bema, o tribunal de Cristo. Eu tinha um pastor, ele tinha um vasto conhecimento, o pastor Dorival Mendes, e ele ensinava que esse julgamento das obras não ia acontecer no céu. Segundo ele, fala que ia acontecer em uma parte ali na porta do céu, mas fora do céu. Por quê? Porque, segundo ele, diz que as pessoas que não serão galardoadas vão sofrer decepções. Então, o céu não é lugar para a pessoa se decepcionar, a pessoa ficar ali desanimada. Então, dentro desse pensamento dele, né, a gente observamos que tem um pouco de coerência. Por quê? Porque as obras de pessoas que serão galardoadas, elas vão ser consideradas como prata, ouro e pedras preciosas, certo? Isso aí está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, você vai ver isso aí. Então, assim, as obras daqueles que foram consideradas como feno, palha, madeira, né? Esses não vão ser galardoados, mas todavia serão salvos pelo um triz, ou seja, pela misericórdia, né? Pela graça. Então, uns serão galardoados e outros não serão galardoados. Então aí é o tribunal de Cristo. Quem comparecerá diante do tribunal de Cristo é para receber seu galardão. É por isso, meus queridos, que eu não concordo com isso, com o que as pessoas dizem. Olha, você vai prestar uma conta diante de Deus. Para mim, a conta tem que ser prestada aqui na terra. O acerto de conta é aqui na terra. Quer dizer, não é só para mim, diante da Bíblia. O acerto de conta é aqui na terra. Por que eu falo isso? Porque, vamos supor, você vai chegar diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo é para julgar as obras. Certo? Então, as obras vão ser julgadas e você será salvo. Então, qual acerto de conta você vai ter ali com Cristo? Né? Porque ali não é o trono branco. Agora sim, se comparecer diante do trono branco, aí pronto. O acerto de conta ali é para sentença final e você receber e a pessoa receber sua condenação. Então, assim, fulano, você vai prestar conta com Deus por conta disso, por conta daquilo. Você vai prestar conta com Deus no céu. Se aparecer diante do trono branco, é para condenação, meu amigo, certo? Agora, se aparecer diante do tribunal de Cristo, aí sim, aí é para
julgar as tuas obras e você ser galardoado ou não. Então, isso é muito importante a gente entender esse fato, tá ok? Então, vamos agora aqui para o 2.3. 2.3 vai nos falar assim, ó, todos seremos transformados. Bom, algo inédito acontecerá. O que vai acontecer? Nossos corpos, eles vão ser transformados em corpos incorruptíveis, em corpos imortais. Então ali não haverá mais dor, doença, tristeza, agonia. Por quê? Porque nossos corpos estarão transformados. Então vale a pena, meus queridos, a gente pagar o preço pela santidade para a gente receber esse corpo glorioso, esse corpo incorruptível. Amém? Vamos agora aqui para o terceiro tópico, ok? O terceiro tópico fala assim, ó, o mistério do arrebatamento. Bom, o arrebatamento, irmãos, da igreja é um mistério. Por quê? Porque não sabemos hora, não sabemos dia, não sabemos mês, não sabemos ano. Jesus pode vir a qualquer momento, ele pode vir agora aqui, nesse momento. Então, diante dessa realidade, meus queridos, nós temos que estar atentos, certo? Porque nós não sabemos dia nem hora que ele vai voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Então, cabe a cada um de nós, certo? Se manter na santidade, perseverando. Se tiver alguma intriga, alguma rincha com algum irmão, pede perdão, certo? Procura estar alinhado com teu irmão, para que se o Senhor Jesus Cristo raiar nas nuvens, a gente não venha ficar, a gente venha subir cantando o hino da vitória. Então isso é muito importante, certo? Então Jesus Cristo, ele pode vir agora, ok? Então nós temos que estar preparados para esse acontecimento, certo? Então o 3.1 diz assim, ó, será extraordinariamente rápido, né? Essa vinda, esse arrebatamento será extraordinariamente rápido. Por quê? Porque não sabemos a hora, como eu falei, né, que o Filho do Homem há de vir. Porém, a sua palavra deixa claro que o arrebatamento da igreja será no momento, ou seja, será no abrir e fechar de olhos. A igreja do Senhor será arrebatada, será tirada daqui dessa terra. 3.2, encontraremos com Cristo nos ares. Bom, só vai encontrar com Cristo nos ares quem estiver em santidade, se for santo, certo? Quem não tiver em santidade não terá parte com ele. Então, Jesus, ele voltará, a sua segunda vinda se dará em duas fases distintas. Na primeira, ele ficará nos ares para receber a sua igreja. O mundo aí não vai ver esse episódio, certo? Só vai sentir a falta de um povo que desapareceu. Na segunda fase da vinda do Senhor Jesus, todo olho vai ver. Mateus capítulo 24, versículo 30, diz que vai aparecer um sinal no céu do Filho do Homem, todos e todas as tribos da terra vão se lamentar e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e com grande glória. Então, nesse evento, a igreja já está com o Senhor e o mundo está sofrendo os flagelos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ok? Bom, vamos finalizar agora. Estaremos para sempre com Cristo. Essa é a alegria do salvo, né? Por quê? Porque ele sabe que vai estar para sempre com o Senhor. A morte não é o fim para ele. Então Jesus fez essa promessa. Aonde ele estivesse, os salvos estaria também com ele. Então nós temos que entender que o futuro do salvo não é incerto, ok? E a morte não é o fim para aquela pessoa que é salva. A morte para os salvos é o começo de uma nova jornada com o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se de uma coisa, a morte para você
não é o fim. Se você é salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, a morte para você não é o fim. A morte para você é um começo de uma nova jornada com Cristo na eternidade. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desta aula bem resumida, deixe seu like, compartilhe, certo? E se inscreva no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima aula.